Olá, meus amigos do nosso canal Supera Talk. Para mim é um privilégio sempre estar aqui com vocês e poder ajudá-los a se motivar, que é o meu maior objetivo nesse lugar aqui, tá legal? Foi o principal motivo pelo qual eu fiz esse canal, tá legal? Ajudá-los a se motivar, tá? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre esperança. Não vou entrar nada religioso, nada dessas questões não. Se você tem sua religião, a sua filosofia de vida, as coisas que você acredita, tranquilo, tá? Eu acho até que isso pode estar até atrelado às maneiras como você aprende sobre a vida. Então, na forma de crença que você tem na sua vida. Mas eu vou falar sobre uma questão de esperança, que é o seguinte. Pensa que você está em uma situação em que você não vê saída. Você não consegue visualizar que há uma saída. Na verdade, para tudo há uma raiz de saídas, tá? Porém, quando a gente está tumultuado nas questões que a gente precisa resolver e a gente não vê resolução, a gente não consegue ver essa raiz, tá? Mas em todas as situações nós temos como sair dos nossos problemas, tá legal? A gente só precisa, no momento do desespero, a gente perde um pouco dessa noção de visualizar de uma forma panorâmica o que está realmente acontecendo conosco. Como que eu cheguei até determinado ponto e como que eu posso resolver isso. Tá legal? Pense que eu estava numa mesma situação. Eu não via saída, tá? Então, eu não tinha muita crença de futuro. Quando a gente perde a crença, a noção de futuro, e quando a gente começa a viver tão desesperadamente o presente, porque são tantos problemas que acontecem no hoje, que o futuro parece sem muita importância. E ele deixa de ser o nosso ponto de vista. É por isso que muitas vezes pessoas cometem suicídio quando perdem essa percepção de futuro, de continuidade, tá? Então, pense que eu estava nesse mesmo nível. Eu estava em situação em que eu não via futuro. Eu nem dava tempo de pensar no futuro porque o presente era mais importante. Por quê? Porque no presente eu não tinha nada. Então eu estava numa condição muito vulnerável, como eu sempre falo para vocês, vulnerável em todos os sentidos. Eu estava em um meio em que todas as pessoas viviam hoje. E quando você vive num meio que todo mundo vive só hoje, você também vai viver só hoje, tá? Então, eu não tinha muita esperança. Então, eu não tinha a esperança de que alguma coisa acontecesse na minha vida e era o que eu imaginava. Eu sempre imaginava assim, que algo aconteceria na minha vida e que eu mudasse de condição e pudesse então cumprir com meus objetivos. Objetivos eu sempre tive, desde o momento em que eu tinha ou não condições na minha vida de ter objetivo. Porém, eu não podia projetá-los, eu não podia materializá-los, porque eu tinha ciência do que estava acontecendo no meu contexto. Então eu não tinha esperança. Então eu acreditava sempre no hoje. Então, para mim, não tinha muito o que se fazer senão aquilo que já estava dado para mim. O que? Sobreviver. Tá? Então, quando eu preciso sobreviver, eu já tenho muita coisa pronta para saber como. Eu vou entregar panfleto na rua, se eu não consigo emprego. Então, eu vou encontrar de alguma forma para conseguir ter o que comer no outro dia. Então, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou estar disposto a qualquer coisa para poder sobreviver. Tá? Então, isso que você precisa entender quando você vê uma pessoa que está numa condição como essa. Não julgue elas, porque cada um tem uma condição diferente. Então, ninguém é culpado do seu contexto quando ela nasce. Você não pode culpar a pessoa por ter nascido num contexto que você não sabe a história de vida dela. Ela tem um DNA, tá? Esse DNA que a projetou naquela condição. Agora, o que ela vai fazer naquela condição,
Se ela quer ficar ou não ali, aí é outra coisa, mas eu nunca posso culpar a pessoa pela sua existência onde ele está, porque ele surgiu ali por alguma coisa. Mas, porém, nesse contexto, como eu não via saída, eu não acreditava em futuro, então para mim, a morte era uma coisa muito simples para mim. Era até um alívio, poderia ser um alívio para mim, porque eu não tinha esperança, então por mim tanto faz. Como eu não tinha jamais a coragem de tirar minha vida, e foi por isso que eu tomei a decisão de tomar outros caminhos, é, eu então só aceitava a minha condição de estar. Quando chegasse o momento de morrer, a felicidade para mim. Então é isso. E eu não podia desfrutar dos prazeres da vida, tá? Então, quando a gente perde essa esperança. Então, imagina você estar numa condição em que você entra na sua casa, um quartinho de pedaços de madeira feitos, improvisado, num lugar onde não tem água encanada. Você precisava ir buscar água num poço de assim uns 2 km para poder conseguir água e trazer essa água. Imagina que você, nesse contexto, você via pessoas morrerem de cólera, que é uma doença furtiva. Tá? Se vocês quiserem podem pesquisar um pouco na internet, eu aprendi na prática e não lendo os livros, só na escola, depois que a gente vai aprendendo os sintomas, essas coisas, mas vi na prática. Eu vi vizinhos morrerem. Quando a cólera atacou a população, quando eu era criança, muita gente morreu. E a doença matava muito rápido. Eu peguei todo tipo de verme que você pode imaginar, que você já leu nos livros, porque a água era suja. Eu já peguei doenças na minha pele por conta da água ser suja. Eu vi pessoas morrerem por diferentes doenças que você já leu no livro, como a leishmaniose, doença de Chagas. Então, eu estava num contexto em que era isso que tinha. Então, para pegar água, passava um tempão para poder chegar e trazer a água. Então, aquela água a gente usava para tomar banho e beber também. Então, água encanada não tinha, então não tinha água potável, né? Então, não podia ferver, porque primeiro que gás não tinha, era muito caro. Então, comprava quando não podia, fazíamos uns gravetos e fazia fogo quando acabava o gás. Então, é, eu estava ali, eu andava descalço porque não tinha sandália. Cueca foi uma coisa que eu fui usar só quando eu já tinha lá para meus 17 por aí anos. Porque cueca era uma coisa muito cara, então não era assim para ter todo o tempo. Então pense num contexto como esse. Como que eu posso culpar uma pessoa por estar nesse contexto se não há nenhuma ferramenta que é dado a ela para ela sair dali? Então, como que você pode viver e ter expectativa de futuro sem que você não vê futuro? Quando você vê que as pessoas são finitas. Quando eu percebi que as pessoas eram finitas, que os vizinhos morriam, que as pessoas partiam, aquilo era duro para mim. E eu sabia que eu tinha o mesmo destino, porque eu não tinha nem nada que pudesse me amparar se eu ficasse doente. Eu não teria, por exemplo, médico, não teria nada, essas coisas. Então, a condição era essa. Como tem esperança nisso? Não tinha como. Eu tinha tudo a meu favor para não dar certo. Entende isso? Quando você não tem nada a seu favor para que dê certo, não há muito o que fazer. Então, mas pense que mesmo você estando nessa condição desfavorável, condição extrema da vida, eu estou dando detalhes para você. Não pode falar muita coisa, que ao tempo vocês vão me conhecendo quando eu for falando mais histórias, mas nesses detalhes eu estou dizendo assim para você, como que mesmo nesse momento houve alguma coisa que não foi um milagre que aconteceu na minha casa, que bateu no meu barraco e disse, olha, eu vou te tirar dessa situação, eu vou te levar para uma condição melhor e eu vou fazer você ter esperança, eu vou fazer você ver as coisas. Não funcionou assim, tá? Todo o milagre da vida eu mesmo produzi. O milagre de querer viver, o milagre de acreditar no futuro, de simplesmente mudar de uma condição para uma outra, uma condição de desesperançoso para uma condição de esperançoso, é difícil isso acontecer quando você não tem nada a seu favor. Porém, quando eu fui
experimentando a vida e passei por um momento na minha vida em que eu tive a percepção de que esperança era mais do que simplesmente eu esperar alguma coisa. Esperança era um projeto de vida. Eu descobri que, na verdade, eu sempre tive esperança. Ele estava onde? Nos meus sonhos, nos meus projetos de vida. Mesmo que tudo não era favorável, a minha maior frustração de me achar que eu não tinha condições, de achar que eu era incapaz, que eu tinha uma baixa autoestima, que eu merecia tudo aquilo, tudo isso era uma frustração que estava projetado exatamente nessa esperança de que quando eu nasci eu achava que eu podia ser alguém, ser alguma coisa que pudesse fazer a diferença para mim e para minha família, entendeu? Então, na verdade, todos nós temos esperança. Se você tem um momento em que você tem uma frustração de alguma coisa que você queria conseguir e não conseguiu, seja qual for a situação que você queria ter e não conseguiu, e você não está feliz por isso, não se sente completo por isso, algo está faltando, é porque você tem esperança. É que você tem esperança. A esperança não é aquilo que você espera apenas. Ela, na verdade, está embutida nela o seu projeto de futuro. Na verdade, eu tinha futuro, na verdade, eu só não via porque tudo que não estava a meu favor impedia com que eu visse o futuro. E por isso que para mim a vida era uma coisa passageira, que se eu morresse seria um lucro para mim. Mas não. Quando a gente percebe que, quando a gente tem um momento em que a gente muda essa condição e a gente olha para o passado e vê, nossa, eu sempre fui uma pessoa esperançosa e não sabia. Eu sempre fui uma pessoa que tinha visão de futuro, sim, eu tinha. Se você olhar meus diários, você vai ver que quando eu leio ele, às vezes eu vejo ele, para até me entender melhor, né, e tudo, e melhorar mais na frente, quando eu olho para ele, ele é cheio de esperança e eu não sabia disso. As coisas que eu falo, eu vou dizendo nele, eu vou dizendo, nossa, mas eu na verdade estava triste por não ter alcançado as coisas que eu queria. Isso era o pior para mim. Isso foi o meu tormento. Isso foi a minha dor. Essa era a minha frustração. Então, entenda uma coisa. Você tem esperança sim. Ah, eu não tenho mais esperança em nada, eu sou desesperançoso. Eu não acredito mais em nada. Na verdade, por você estar assim é porque você acredita em muita coisa. Entende? Visualize isso. Isso quer dizer que você acredita em muita coisa e que você pode usar isso, busque saber por que você está assim. Busque saber o que é que você não alcançou e que você está. E aí você vai entender que, na verdade, está tudo embutido num único pacote. Você, na verdade, tem fé em você. Você, na verdade, acredita em você. É que o meio faz com que você perceba que você é a menor das criaturas. É que o meio que você está, o contexto em que você está percebendo que não está favorável, te faz ter essa sensação de que não pode conseguir isso. E por isso você não tem essa esperança. Você pensa que não tem, mas ela está embutida na sua frustração, naquilo que você não alcançou. Na verdade, você é cheio de esperança, cheio de projetos para a sua vida, só que você não colocou em prática porque o teu contexto impede você de visualizar essas coisas. Então pare para pensar sobre isso. Coloque no papel, escreva no papel e diga quais são essas coisas que você queria fazer. Quais são, pontue, pode pontuar. E depois pare para pensar, nossa, mas é verdade, eu estou na verdade triste, eu estou na verdade frustrado, eu estou na verdade descontente porque essas coisas não aconteceram. Mas elas são o projeto da minha vida, entendeu? Elas são o meu projeto. Ela é a minha projeção. Ela é a minha imagem. Essas coisas que eu estou querendo fazer e não fiz, na verdade é a minha imagem. É a imagem e semelhança de mim. É por isso que nós seres humanos temos essas questões de quando nós estamos vivendo a vida e quando as coisas não acontecem, nós desacreditamos. Porque nós somos próprio projeto de vida. E esse mundo que é
extremamente competitivo, se você não tiver um projeto de vida, outros vão usar os seus projetos no teu lugar. Entende? Então, pondere sobre isso, pontue no papel sobre isso, pare para pensar que, na verdade, isso tem muito a ver com a sua crença de vida. Então, na verdade, você não é descrente. É que você simplesmente desanimou por ver que não há mecanismo no teu espaço que te permitam acontecer aquelas coisas que você queria. E aí vem a questão de você se entregar a isso e se desfrutar, se jogando nessa lama em que você fica ali naquele prazer de si, de sofrer. Parece que o ser humano tem uma questão de sentir prazer no sofrimento, sabe? Tem uma coisa que é catarse. A catarse é quando você está vendo, por exemplo, uma novela ou um filme e você sente a emoção daquelas pessoas, você se projeta nela. É um prazer de sentir a dor do outro. E muitas vezes nós temos prazer de sentir a nossa própria dor para afirmar aquilo que nós mais merecemos. Porém, você não merece isso. Acredite sim, pense nesse seu projeto e entenda que esperança, ela sempre vai existir. Ela está lá na sua vida. Seja qual condição você tiver, você vai ter ela embutida na sua vida. Eu espero que tenham aprendido hoje muito bacana comigo e que tenham gostado disso e que isso possa motivá-los a entender e ponderar algumas coisas. A gente se vê aqui no nosso Supera Talk, na nossa próximo encontro. E deixa um likezinho aí pra mim, tá bom? Pra me ajudar no meu trabalho. Um abraço pra todo mundo, a gente se vê logo logo.